Eu quero, neste momento, convidar o pastor Alexandre Aquino. Ele vai apresentar um projeto missionário. Nós, também a esposa, e nós estamos com uma conexão com o Ceará, Fortaleza. Vira e mexe, o pastor Thomas está lá, o pastor Haroldo, já estive lá também. E aqui nós já recebemos o Roberto, a Verônica, a Jordana e o Josh. E também recebemos o Assis e a Camila. E agora vamos receber o casal Aquino. Você só tem nome no seu nome, né? Carlos Alexandre Aquino, André de Aquino. Então, pastor, pode chegar. Ele vai falar de 2 projetos muito importantes que a gente possa ouvir com atenção e estarmos orando por essa obra que Deus colocou no coração desse casal. Apresentar direitinho os filhos, tá? Okay. Você quer pegar o microfone? Não, tudo bem. Boa noite, irmãos. Para mim é um imenso prazer de estar aqui, né? Sempre ouvia falar de vocês, ouvia por fotos, né? Primeiro através do meu amigo Roberto, meu grande amigo Roberto Santos, e depois através do Assis, e por último pelo meu pastor, o pastor Zé Nogueira, que esteve aqui, né? E realmente para mim é uma grande satisfação de estar aqui, né? Estou até registrando com fotos aqui. E pastor Alexandre tem sido um grande amigo também, faz tempo que nós nos conhecemos. E eu acho, pastor, que nossas esposas deveriam nos ajudar, né? Deveriam nos ter mais incentivo, né? Nós queríamos cantar hoje, mas elas não deixaram, né? Não sei porquê, né? E agora o meu travou aqui, mas tudo bem, tá ali, ó. Que legal. Então, essa é a nossa família. Nós somos natural de Fortaleza, mas estamos há 3 anos em Florianópolis, em Santa Catarina. Por isso que eu estou suando tanto, né? Não estou mais acostumado com o calor, agora estou acostumado com o frio. E o Roberto é o nosso filho do meio, minha esposa Claudiane está ali atrás. O Roberto é o nosso filho do meio, e o Levi, que agora é o maior de todos, né? É o nosso mais novo, né? Tem 16 anos. Nós fomos para Santa Catarina por causa deles, né? Que são atletas de futebol. Então eles foram selecionados, o Roberto para o Fluminense, e nós pensávamos que ali naquela região nós poderíamos iniciar um trabalho missionário, mas o plano de Deus era outro, né? E acabou ele vindo para São Paulo, depois foi para Santa Catarina, e para nós o acompanharmos, para ele não ficar só, ele só tinha 14 anos, nós acabamos chegando naquela região, também com um propósito missionário. E aquele versículo que eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, em Colossenses capítulo 4, versículo 3, foi o versículo que nós tomamos no início do nosso trabalho ali, né? Nós fomos enviados pela igreja de Fortaleza no início do ano como missionários para aquela região, e desde fevereiro deste ano que nós já atuamos 100% na obra. Diz assim, Colossenses capítulo 4, verso 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Nós não compreendemos a princípio, mas depois nós percebemos como a mão de Deus, o Espírito de Deus é sábio e nos guia para a sua vontade. Aquela região é uma região muito necessitada do Evangelho. Nós já tínhamos nos prontificado. Deixa eu ver para cá. Ok, obrigado. Nós, em 15 de agosto de 2007, nós fizemos um projeto missionário, né? E sentamos com o pastor Nogueira, nos colocando à disposição para a obra. Em 2009, a gente intensificaria nossos estudos teológicos. Em 2009, nós começaríamos a buscar mais informações através de um campo, orar por isso. 2011 seria a definição do campo, e 2014 o nosso envio
Esse planejamento foi feito em 2007. E Deus foi confirmando. 2011 foi o ano que nós chegamos lá, em Florianópolis. Tudo começou aí, né? Nos estudos bíblicos, na igreja, né? Ali quem está fazendo a apresentação é o Assis. E nós estamos junto com essa turma toda aí. Se eu não me engano, quase todos servem ao Senhor em algum campo, alguma obra missionária. Eu e minha esposa estamos ali atrás, né, participando da aula. Missões. Só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer: fugir, ficar olhando ou fazer algo. Nós, quando chegamos em Santa Catarina, nós poderíamos apenas trabalhar secularmente, ou participar da igreja, ou nos colocar, né, dispostos para fazer. E Deus tem, como nós lemos no nosso versículo, tem realmente aberto portas pela necessidade daquela região. Nosso trabalho lá tem se desenvolvido em 3 frentes, né? Nós já estamos atuando, né? E agora que estamos vindo atrás do sustento, né? Mas Deus tem suprido até aqui. Deus é fiel. Primeiro é sobre edificação e implantação e edificação de igrejas. Nós temos uma igreja lá em São João Batista, que fica a 75 quilômetros de Florianópolis, onde nós iniciamos esse ano um trabalho lá, em janeiro. E é uma região, é a capital catarinense do calçado, né? Tem um polo calçadista tremendo, são 25 mil habitantes e muito necessitado do evangelho. É uma cidade bem desenvolvida. Aí é o local que nós iniciamos, mas já estamos procurando uma área mais próxima do centro, mais estratégico, para que a gente possa alcançar as famílias ali. E aí colocamos, né, o nome lá de... para cá. Cristo é Vida, que identifica a igreja lá de Florianópolis, né, São João Batista. Nós temos aí o pastor Moisés, que foi quem nos iniciou, nos ajudou no início, na implantação da igreja. E ali, ao lado direito do pastor Moisés, o pastor Sérgio. Aí são crianças daquela região. E aí é o nosso espaço, né, atual lá. O irmão fez esses bancos confortáveis para nós. Estamos muito bem ali, graças a Deus. Na igreja do pastor Moisés, nós também, até esse ano, nós estamos trabalhando lá, fazendo algo para que edifique aquela igreja. E a gente tem trabalhado também esse ano, esses 3 anos lá, dando esse testemunho e tentando incentivar, motivar os homens, os membros, para poder saírem do banco, né, e fazerem alguma coisa. Aí é uma campanha evangelística, que chamamos Dia dos Vivos. E não é nada que a gente já não fazia, né? Ninguém está inventando a roda, só copiando e fazendo as coisas na obra de Deus. E ali nós reunimos alguns homens para que sejam líderes. Quando eu voltar de viagem, nós estamos semana aqui, sexta-feira eu vou a Fortaleza, onde vai ser a minha ordenação na terça-feira, próxima semana. E aí, quando eu retornar, vou lá ver o pastor Alexandre lá na Igreja da Penha. E em seguida, no domingo, dia 2, nós já vamos estar fazendo evangelismo na região, né? Também somos responsáveis pelos jovens atualmente. E essa aí foi uma programação que nós fizemos este ano. Quem ama e espera, né? Buscando a purificação nos relacionamentos, esperando para o casamento, a vontade de Deus. E ali do meu lado, o pastor Terio Rose, né? Filho do pastor Jamie Rose, amigo nosso, tem nos ajudado bastante ali naquele trabalho. Fazemos estudos nos lares, né? Temos 2 grupos de estudo já na semana, e sempre gente pedindo mais estudos, reunimos. É um tempo também de evangelismo. O nosso segundo atuação ali tem sido no Instituto Bíblico. Nós estamos fazendo com os irmãos, e também sabemos a necessidade de
formar obreiros para continuar. Não podemos fazer tudo só, né? E toda segunda-feira a gente dá aula lá no Instituto Bíblico. Esse é o pastor Sérgio, um homem já de 80 anos, mas tem experiência da obra, mas não tem formação. E ele estava me pedindo estudo, né? E foi até interessante. Ele pediu para me ser o pastor dele, né? Não, pastor, eu que tenho que lhe pedir que você seja meu pastor, né? E graças a Deus tem sido bênçãos, e isso tem confirmado, né? O que Deus tem aberto as portas para nós. Aí foi um evento que nós fizemos em agosto, nunca tinha tido naquela região, um retiro de varões, envolvendo todas as igrejas daquela região ali, inclusive igrejas do Rio Grande do Sul. Nós reunimos ali 80 homens, dentre eles 14 pastores. E o tema era Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós, pela primeira vez, levamos o pastor José Nogueira como preleitor. Nunca tinha ido para aquela região ali. Foi uma bênção. As mulheres agora estão querendo que a gente faça alguma coisa para elas, né? E tem tido muitos frutos desse trabalho aí. Nesse momento nós tivemos uma reunião entre os pastores, e para que a gente possa se aproximar mais. Dos 14 pastores que estavam lá, apenas 2 eram de Santa Catarina. Todos os outros são de fora. Você vê a necessidade de formar pessoas da região. E lá eu propus, né, que é um dos desejos nossos, de fazer com eles também um encontro de amigos de Sião, que para lá não tem isso, né? Eles não têm um desconhecimento tremendo sobre Israel e as promessas e essas profecias que nós temos e entendimento das Escrituras sobre o plano de Deus para Israel. E também temos levado pessoas, né, conhecidas, amigos nossos, para poder também edificar. Ali é o pastor Carlos Alberto, onde o pastor Alexandre Dutra vai estar no dia 31 de outubro, fazendo conferência missionária lá. E nós trouxemos o missionário Federoff, né? Reinhold Federoff, amigo nosso de muito tempo já. E trouxemos e andamos com ele em várias igrejas para poder motivar e edificar os irmãos falando sobre Israel. Uma terceira diretriz do nosso trabalho ali tem sido desenvolver o portal fundamentalista, né? E aí eu termino com essa parte. O portal fundamentalista tem sido algo que Deus tem colocado no nosso coração com o intuito de interagir para propagar, defender e fortalecer a fé. Como nós somos do nordeste do país e conhecemos uma boa parte dessa região e agora estamos no sul, nós vimos a necessidade, né? E nós temos muitas igrejas boas, mas muito isoladas. E vimos a necessidade de poder ajudar, né? Interagir, dar material. Isso é um portal não para divergir, né? Mas nós entendemos que os pontos fundamentais que nos unem são mais importantes do que as diferenças que nos separam. Então, com sabedoria, a gente quer estabelecer algo que a gente possa fortalecer os irmãos e outros, possa ser um canal onde nossos jovens também possam conhecer outros jovens de igrejas conservadoras, fundamentalistas, para que possam criar aí um bom relacionamento. Então, o portal ele tem várias diretrizes nesse sentido de fortalecer a igreja. Igreja independente, não é uma associação, mas apenas um canal de interação. Sabemos que é desnecessário falar sobre o potencial da internet hoje na vida dos membros, das pessoas, e o alcance que nós conseguimos ter quando nós usamos a internet nisso. Ligou? Enfim, o portal, ele, além dessa perspectiva de fornecer um canal de interação, nós também estamos desenvolvendo
um sistema que possa propiciar para as igrejas que não têm condições de desenvolver um site para as suas igrejas, e o maior problema das igrejas é não só desenvolver, mas também atualizar esse site. Então nós estamos fazendo um projeto, um sistema que facilite isso, né? Nossa formação é de sistemas de informação, sou especializado também na área. Lá em Santa Catarina a gente dava aula no curso superior, e Deus tem nos tocado, usado para poder trabalhar nisso. Essa hoje tem sido o layout que está sendo desenvolvido. Nós contratamos uma empresa especializada em Florianópolis, porque queremos fazer algo por excelência, né? E tem tantos portais aí de seitas bem feitos, e as pessoas têm comido essas coisas, e nós que temos a boa palavra não temos nada, né? E aí são alguns layouts que poderia ser dos sites das igrejas que nós já temos disponíveis já. Então, irmãos, aí fica o nosso contato, né? E pedimos as orações dos irmãos, o apoio, para que Deus possa continuar confirmando a sua vontade naquela região, primeiramente, e nesse trabalho de poder ajudar a igreja do Senhor Jesus. Para saber mais informações, lá o site é fundamentalistas.com.br, e a respeito do nosso trabalho que Deus tem levantado é alexandreaquino.com. Muito obrigado. Não, ele está no Figueirense. É lá na capital mesmo. Muito bem, irmãos. Lembrando que nós estamos pensando em também desenvolver o site dos Amigos de Sião e colocar no portal Fundamentalista. E quem sabe o irmão Manuel vai precisar conversar aqui com o pastor Aquino, que ele é responsável por essa parte aqui do TBI. Mas eu gostaria de pedir para o Christopher, que é talvez a pessoa que mais entende dessas coisas de tecnologia, de computador, essas coisas, que o Christopher estivesse orando então pelo pastor Alexandre Aquino, sua esposa, a irmã Glau, e o Roberto, que está lá no Fluminense, no Rio de Janeiro, e o Levi, que está no Figueirense, lá em Santa Catarina. Tá bom, Christopher? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ter uma palavra de oração pelos missionários. Você tem cartão de oração? Pôs ali para a foto ali primeiro. Ali, ó. Sim, Deus. Amém. Poder sentar, irmãos? O irmão Alexandre aqui não está com os cartões de oração, os irmãos podem pegar com ele no final e assim estarmos orando. Lembrando que a igreja desse pastor é uma igreja missionária, são acho que 400 membros, e eles investem R$25 mil por mês em missões. Então, que Deus possa nos despertar também nessa visão missionária, tá certo? Bom, irmãos, missões não para, missões é a mola propulsora da igreja. Então, para isso, para a gente continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo espírito, o pastor Aguinaldo vai chegar, nós já nos alegramos com a irmã Dalete e o Timóteo. Timóteo é uma graça, fica em pé aí, Timóteo, olha que menino bonito. Olha aí, tá vendo? Se vocês tivessem ensaiado com Pedro, os dois podiam cantar. Mas nós temos também a princesinha, filha do casal, que é a Rebeca. Fica em pé, Rebeca. Mas sobe no banco, ninguém está te vendo. Ela é a pequenininha aí. Como o pastor Marcos disse, Deus deu essa garota que é um milagre na vida da família. Nós estivemos orando em momentos difíceis da Rebeca, mas olha só como ela está espoletinha aí, né? É uma bênção ter essa família aqui. E o pastor Aguinaldo então está com a palavra. Abra sua mente, abra o seu coração, receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um nessa noite. É uma alegria muito grande estarmos com os amados irmãos, né? Conhecendo a igreja, alguns irmãos já conhecemos, e é um prazer realmente sempre estar servindo a Deus, né? Deus é precioso em sua obra maravilhosa.
Bom, eu falei um pouco do testemunho de conversão nossa, né? Eu nasci num lar cristão, nasci aqui em São Paulo, no bairro da Moca, né? Mas meus pais saíram para o interior, Araçatuba, e depois, finalmente, Ribeirão Preto. E Deus nos abençoou lá na igreja do pastor Jaime Roso, o pastor falou Alexandre, o pastor Teril, nós conhecemos já há muitos anos, e nós fomos criados uma igreja missionária, sempre estimulados a fazer missões, né? Ofertando pela fé e assim pregando. Eu participei com o pastor Jaime em muitas pregações em praças, na FEBEM na época, né? Hoje a Fundação Casa. Isso nos estimulou e marcou, né? Deixou na nossa mente uma memória que a obra de Deus pode ser feita se a gente confiar em Deus, né? E Deus faz tudo pelo poder dele. Mas a alegria estar com os irmãos nessas conferências missionárias. Lembra, resultado disso vai ser almas para o reino dos céus. Amém, irmãos? E frutos para a sua conta. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, amém, irmão? Deus vai recompensar com certeza. Já tem feito isso, vai fazer mais. Nosso cartão de oração está na frente da igreja, na mesa. Tem o nosso material, alguns folhetos que nós usamos, as bíblias, né? Tem um barquinho na garrafa lá, que foi um rapaz que se converteu no evangelismo. E ele lá na prisão falou, não tem nada para te dar, vou te dar um barquinho na garrafa. Eu encontrei ele 2 semanas atrás. Falou, seu barquinho só não foi para a África, mas já viajou todo lado. A África eu fui também, mas o barquinho não deu para levar. Mas Deus foi muito bom conosco, tem sido, né? Eu agradeço ao pastor Marcos essa oportunidade. Muito obrigado, pastor, por estar aqui. Eu quero falar um pouco mostrar um pouco das fotos. Ah, tá. Amém, irmãos. Aqui nós temos o lema da missão, nós trabalhamos junto até a volta de Cristo. Nosso desejo é fazer missões pela igreja local. Então, já pela graça de Deus, 12 anos fazendo trabalho em prisões. E como eu disse de manhã, nenhum mal nos tocou. Amém, irmãos? Preciso até emagrecer um pouco. Mas Deus é maravilhoso, porque Deus cuida dos seus servos. Deus é precioso. Mas há milhares de almas nas prisões ao redor do mundo, precisando que alguém venha dar uma palavra de conforto. Eu mostrei um pouco das fotos, eu vou passar um pouco mais rápido agora à noite. Aqui eu trabalho na prisão de Ribeirão Preto, né? Graças a Deus, é a prisão que Deus nos dá bastante frutos, porque é a prisão que a gente vai todos os dias. Então, nós temos trabalho de manhã e à tarde. Mas aí a missão percebeu que todos os missionários começaram a ficar doentes. É um lugar de pressão, não é fácil. E agora nós trabalhamos meio período e o restante do outro período nós trabalhamos em cima de mensagens, estudos da palavra de Deus, fazendo cartas missionárias, né? Mas também nas viagens que eu faço, eu acabo passando o dia inteiro mesmo, porque não tem como. Então, eu estou naquele dia para alcançar vários pavilhões. Como eu mostrei para os irmãos, aqui em Ribeirão Preto, são 4 pavilhões, mais ou menos 1.600 presos. Em prisões compactas, que eu mostrei a foto de manhã de Serra Azul, vou mostrar daqui a pouco, são 8 pavilhões. Então, para mim dar conta, eu tenho que pregar 4 vezes de manhã e 4 vezes à tarde. Mas é um grande privilégio, porque há muitas almas, né? Como eu falei, nessa semana que se passou, nós tivemos aí mais de 1.200 pessoas que nós pudemos alcançar, fora os folhetos que foram dados. Foi muito mais que isso, mas na pregação, isso foi precioso aos nossos corações. Sempre a gente é estimulado por isso, essa grande quantidade de pessoas que vêm ouvir a palavra de Deus, né? Num dos pavilhões, na prisão de Mirandópolis, lá no interior de São Paulo, perto de Araçatuba, eu entrei nos pavilhões e o pessoal está jogando boliche. Eles põem 3 garrafas PET e cada um do lado fica jogando aquela bola, né? E o lugar da sombra, porque está um calor enorme, está 43 graus, né? Mas eu creio que está muito mais que isso, lá dentro da penitenciária. Eu falei, eu poderia ter um espaço da sombra para poder pregar, o pessoal ficar tudo na sombra, porque o calor está demais, né? O rapaz, vou ver, pastor, vou ver com o responsável do boliche. Aí foi lá, o rapaz falou, pastor, aqui acabou já, esse lado está limpo, só o lado de cá, que estavam no sol, jogando, né? Alguns, né? Pode pregar. Amém. Preguei a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que fala sobre o leproso que foi até Jesus, né? Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E eu apliquei toda a mensagem, né? O pecado simboliza, a lepra simboliza o pecado, realmente, aos poucos, só Cristo tem o poder de limpar, e o desejo de fazer isso. E foi uma grande bênção que o rapaz responsável que permitiu pregar naquele lugar, ele aceitou a Cristo de joelho naquela tarde. Uma grande alegria no meu coração, como Deus é precioso na sua obra, né? Bom, eu falei sobre a sala.
Essa sala aqui é fechada atualmente. E nós fazemos os cultos realmente nos pavilhões. Bom, aqui, distribuição de Bíblias, né? Nós queremos que a Bíblia seja entregue. Nós recebemos doações de Bíblias, nós entregamos, e muitos homens, como eu disse de manhã, não recebem o folheto, não param para ouvir a mensagem, mas aceitam a Bíblia. E aí Deus trabalha nos corações, e muitos deles, depois de ler a Bíblia, têm dúvidas, alguns já chegaram em nós a perguntar, e isso foi o ponto de partida para podermos propagar o Evangelho para aquelas almas, né? Deixa eu só voltar aqui o slide. Esse rapaz aqui é o Tiago. O Tiago, ele participou de um resgate de preso numa cadeia lá no interior de São Paulo. E naquele dia não deu nada certo. O rapaz que eles foram resgatar morreu a bala, um policial morreu também, e ele foi pego. E quando ele foi pego, ele sabia que tinha uma sentença de morte sobre a cabeça dele, porque ele foi no resgate, né? Imagina, contra a autoridade, né? E na primeira blitz que ele teve, na prisão, ele tomou uma surra terrível. Antes da surra, ele ficou num lugar isolado, e lá tinha um Novo Testamento, ele pequenininho. E o rapaz começou a ler, os Gideões, começou a ler, e Deus agarrou o coração dele, mas ele tomou aquela surra. No segundo mês, ele tomou a segunda surra, que ele nem tinha curado da primeira, a segunda ele tomou. E ele percebeu que ele ia morrer, porque não tinha como tomar a terceira e sair vivo. E ele começou a orar de madrugada, a jejuar, clamar a Deus, e na terceira blitz, ninguém tocou nele. Esse rapaz foi crescendo no testemunho dentro da penitenciária, e alguns anos atrás ele saiu em liberdade, com um bom testemunho até dos agentes. Eles falaram para mim, esse rapaz realmente mudou. Hoje ele está no estado do Brasil aqui, servindo a Deus, casado, um filho, trabalhando. Amém, irmãos? É o poder do Evangelho. Eu não preguei para ele, mas alguém entregou a mensagem de Cristo. E isso faz toda a diferença. Amém, irmãos? A gente não vê muitas coisas, mas Deus vê todas as coisas. E a mensagem semeada, ela tem realmente o poder de Deus para frutificar, né? Aqui nós temos agentes, né, recebendo a palavra de Deus também. O nosso desejo é que todos sejam alcançados. Em 2006, um agente ficou de refém. Ele era de Valparaíso, trabalhando em Ribeirão Preto. Esse rapaz, infelizmente, sofreu situações terríveis de tortura naquele momento, né, de rebelião. Urinaram em cima dele, o espeto no pescoço dele. Todo mundo falou que ia matar ele. Acabou a rebelião, o rapaz foi para o hospital, né? E ficou em tratamento muito tempo. E quando ele voltou para a prisão, um dia eu pegava ele totalmente irado, outro dia totalmente depressivo. E eu cheguei nele e falei, se eu gostaria de uma ajuda da palavra de Deus, eu poderia ir na sua casa visitá-lo, conversar sobre o Senhor Deus, poderia morar com você, com a sua família. Ele falou, eu aceito. Aí eu fui na casa dele, ele e a esposa se converteram a Jesus Cristo. Ele não ficou firme na igreja, mas ele melhorou 100%. Até hoje que eu encontro com ele, não existe mais aquela situação de depressão, ódio. Mas olha por ele, pelo Luciano, sua família, né? Mas foi uma vida que a gente pôde ajudar. Se a gente não estivesse lá, irmãos, eu não sei o que acontece, porque não é fácil. Quem passa por isso, não é fácil. Só Deus pode ajudar os corações nessa situação. Bom, aqui é a prisão de Serra Azul, como eu falei aos irmãos, é o formato aqui do trabalho. Nós, em todas as prisões, fazendo isso, é a forma que deve ser feita realmente. Entregamos os folhetos evangelísticos, convidamos aqueles que querem, aqueles que vêm participam. Mas como eu falei de manhã, aqueles que não querem ouvir também não tem para onde correr. E a prisão compacta é essa bênção. Aí o homem acaba ouvindo a palavra de Deus. Então, por bem ou por mal, a mensagem chega. E o nosso desejo é esse, que Deus venha e alcance os corações. Lembre, irmãos, alguns vão ser alcançados imediatamente, porque estão muito quebrantados. Alguns é a semente semeada, e com o tempo vem. Eu lembro um rapaz que ele aceitou o folheto uma vez comigo no começo do ministério, e isso faz 12 anos atrás. Mas depois de 10 anos, eu entrei no pavilhão dele, ele veio em mim, apertou minha mão e falou, eu me converti. Com um sorriso de orelha a orelha. Mas eu não falei muito com ele, mas por ir sempre na prisão, ele teve o desejo de chegar até mim e falar isso. Hoje ele faz discipulado comigo. Amém, irmão? Está preso, mas está liberto por Cristo. Isso é a grande alegria. E mudou ele, porque ele só ficava fazendo caminhada, só ficava girando aquela prisão. Sabe, parece uma pessoa girando a roda, né? Não para com aquilo. Hoje ele está feliz com Cristo, trabalhando. Então isso é precioso. Sempre uma alegria
ver com o tempo que Deus faz, né? Prisão de Bauru, em 2002, no mês de junho, Deus me chamou como voluntário para o trabalho nas prisões, e aí Deus agarrou meu coração, né? Naquela semana, mudou a minha vida. Se eu não tivesse aceitado o desafio de Deus, não estaria aqui nessa noite, amém, irmãos? Quantas bênçãos nós temos para contar de Deus por poder estar participando da obra missionária. Quanta alegria. Tem lutas, mas são mais as bênçãos. Amém, irmãos? Se a gente olhar as lutas, vai reclamar muito. Mas se olhar as bênçãos, tem muito mais bênçãos. Sempre Deus é generoso. Bom, aqui, prisão de Bauru, né? Como eu falei, esse amado aqui frequentou nossa igreja quando adolescente, mas não acatou o ensinamento da palavra de Deus e caiu na prisão. E infelizmente, nos últimos dias, temos visto muitos crentes caindo na prisão. Isso é assustador. Batistas fundamentalistas. Como é fácil um crente ir para a prisão? Eu assustei com isso. Eu achei que era uma coisa que acontecesse de vez em quando, mas está acontecendo muito. Orem por isso, irmãos. Deus tem misericórdia em nossas igrejas, né? Bom, aqui a região de Araçatuba, pastor Eliseu, como eu falei, sempre precisamos de um apoio de uma igreja para poder fazer a obra de Deus, né? Bom, as credenciais, nós temos hoje a credencial especial, graças a Deus, que nos dá essa liberdade de estar em todas as prisões, tendo pessoas, o tempo disponível, todo o que precisa para as viagens. Temos prisões com portas abertas, né? Bom, aqui o mapa do estado de São Paulo, nós temos aí 155 unidades prisionais, atualmente praticamente perto de 200 mil presos, e está superlotado. Estão licitando mais penitenciárias. É uma realidade, irmãos, o mundo está terrível. Mas lembra, são almas que vão precisar de ouvir do Evangelho de Cristo. Seja um voluntário, seja uma voluntária. Prisões femininas também. E as mulheres são mais receptivas do que os homens. Muito mais. Há muitas mães presas, longe dos filhos, não sabem como estão os filhos, estão desesperadas naquelas prisões. E eu creio que eu e você temos uma mensagem de Deus perfeita para essas almas. Amém, irmãos? Se você se dispor, estamos prontos a ajudar nisso também. Bom, aqui 43 penitenciárias alcançadas. Como eu falei, o país mais longe foi na África, no Cabo Verde, né? No continente da África. Deus abençoou. Conversei com o diretor de manhã. Ele falou, pode vir de tarde. E isso é impossível, irmãos. Aqui no Brasil não acontece. Marca a viagem não sei quanto tempo. Mas naquele dia eu pude entrar, eu e outro missionário. 50 homens vieram ouvir a palavra de Deus. Desses 50, 40 fez decisão. Inclusive 2 brasileiros estavam lá presos. Então sempre há campo, sempre há oportunidade. Sempre uma bênção poder proclamar. E nesses 12 anos, irmãos, nós temos aqui 12.517 decisões ao lado de Cristo. Nesse ano eu não coloquei ainda, né? Então fechamos o ano. Mais de 1.000 decisões para Cristo. Amém, irmãos? Vou contar da penúltima viagem que eu fiz, Lavínia, 2 penitenciárias. Estava sozinho. Preguei 16 vezes em 2 dias. Preguei no último pavilhão. Vi muitas decisões, homens de joelhos. Aqui lá, nossa, quebrou meu coração. Mas chegou um rapaz, no final da mensagem, professor, lembra de mim? Falei, fiz uma mina estranha, mas lugar não lembro. Ele falou, o senhor pregou para mim no semiaberto de Ribeirão Preto, e aquele dia eu fiz isso. Ele foi extremamente escarnecedor da obra de Cristo, irmãos. Ele foi tanto que eu tive que parar. Ele falou, não posso continuar pregando, Jesus te ama e quer te salvar. Pega esse folhetim, quando você quiser, me procure. Passou 2 anos, encontrei lá nessa penitenciária de Lavínia, e ele estendeu a mão e falou, se o senhor puder me perdoar daquele dia, eu apertei a mão, está perdoado. Dentro da prisão. Amém, irmãos? Isso é a bênção de Deus. Aquilo lá foi uma confirmação que eu tinha que estar naquele lugar, naquele momento exato. Imagina, só na prisão, 1.600 presos encontrar aquele homem. Deus deu essa graça porque Ele é maravilhoso. Amém, irmãos? Porque como homem e ser humano, né, a gente passa por lutas. E Deus é que dá aquele injeção de ânimo. Amém, irmãos? Deus fortalece o servo para fazer a sua obra. Bom, aqui o Maciel se converteu na prisão de Ribeirão Preto. E logo que se converteu, pediu para visitar a sua família. Aí eu contactei o pastor Daniel, que está na foto, em Jaboticabal. Ele foi até a família, toda a família aceitou a Cristo, para a glória de Deus. Hoje estão servindo a Deus, estão no culto hoje, nessa noite, para a graça de Deus. E o Maciel tem a chave da igreja. Hoje ele abre a igreja. Amém, irmãos? Eu não sei o que ele fazia, mas hoje ele abre a igreja, para louvar a Deus. Isso é precioso, isso é graça de Deus. Bom, aqui seus filhos, o Alex e o Alexandre. Eu não falei de manhã, mas uma família que tem um marido, o chefe da casa preso, toda a família desmorona.
A mulher tem que cuidar da família financeiramente, psicologicamente, todas as áreas, né? Os filhos sofrem na escola quando sabem que o pai é preso. Os amigos fazem isso, ó. 10 metros de distância. Os vizinhos não querem cutucar isso com uma vara de 10 metros. Deu para entender? A influência negativa é tão grande que só Deus para ter um milagre nessas vidas para ajudar. E Deus alcançou toda a família. Então a família foi restaurada, estão na igreja hoje. E o filho mais velho também se converteu faz 1 ano. Bom, aqui, Deus seja louvado por sua obra entre os encarcerados, né? Família missionária, família alcançada pelo trabalho missionário e a igreja local, né? Que suma importância para agregar aquela família e ver, né, o crescimento espiritual que Deus dá. Bom, aqui está o Francisco, que também se converteu nas prisões. Aqui estava na saidinha temporária. E naquele final de semana ele levou a sua mãe. Eu não falei de manhã, mas a mãe dele não é crente. Orem por ela, Dona Maria, para que possa se converter. Mas ele levou a mãe e os 2 filhos. Ela falou para mim que foi o melhor dia das mães da vida dela. Porque o filho não fazia uma coisa errada, levou ela para a igreja. Irmãos, pensa no coração de uma mãe, né? Vendo o filho nas coisas erradas, talvez pronto para ouvir notícia negativa, terrível, né? Mas aí Deus alcança o coração e transforma tudo para a sua glória. Amém, irmãos? Orem por nós, por favor, para que possamos ter essa graça, né, de continuar sempre com saúde e força de Deus para esse ministério tão importante, né? Realmente, há almas nesse momento, eu sei disso, nesses 12 anos de experiência nas prisões, desesperadas por ouvir de alguém pregando o Evangelho de Cristo. Irmãos, por favor, abrir nossas Bíblias nessa noite, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Aqueles que podem, por favor, vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 35. Muito obrigado pelo carinho da igreja, por toda a recepção. Nossa família está realmente feliz. O pastor também nos recebeu nessa tarde. Muito obrigado. E obrigado também pela oferta generosa que nos deu. Já está separada para a próxima viagem. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Almas vão ouvir de Cristo. Alegrou realmente o nosso coração pela generosidade dos irmãos para com a obra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim o Senhor Deus: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos orar nesse momento, irmãos. Ó Pai bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, na Tua presença, ó Pai, viemos louvar e adorar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno, ó Pai. Só o Senhor é Deus, ó Pai, em cima nos céus e embaixo na terra. Por favor, ó Pai, perdoa nossas falhas, tenha misericórdia de nós. E obrigado, ó Pai, por esse dia, obrigado por estar na Tua casa, obrigado por essa igreja que é missionária, fazendo a Tua vontade, Senhor, espalhando, ó Pai, o Evangelho de Cristo ao redor do mundo, ó Pai. Ó Deus, por favor, abençoa cada coração que adentrou essa casa de oração. Fala em cada vida pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que a mensagem do Senhor venha ter livre acesso em cada coração, ó Pai. Ó Deus, eu anseio ouvir do Senhor, ó Pai, ver a Tua presença realmente, o Senhor manifestando a Tua graça sobre nós, ó Pai, nessa mensagem, Senhor. Eu peço também, enche-me com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que eu venha pregar somente aquilo que venha glorificar o nome do Senhor. E muito obrigado, ó Pai, por tudo e por esse dia. É isso que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Deus. Poder sentar, irmãos. Melhor dar do que receber. Bom, o mundo sempre foi o mesmo. O mundo é egoísta. Ninguém pensando em ninguém. Nós vemos que a maioria das dores que as pessoas passam são causadas por causa do pecado de se querer só para si. Alguns ricos no passado entenderam que se eles não doar suas riquezas, as suas vidas seriam extremamente frustradas. E eles começaram a doar somas de dinheiro enormes e eles sentiram alívio. Imagina, o dinheiro não traz alegria, amém, irmãos? Ele parece que traz, mas ele traz muito dor de cabeça, porque administrar tudo isso não é fácil. As guerras são frutos daqueles que querem deter o maior poder nas mãos. Quantas famílias destroçadas, inocentes mortes, sequelas que ficam através de gerações, tudo para se ter algo a mais. O mundo só quer realmente receber. Mas individualmente, se você está perto do seu aniversário, você sabe, e o seu desejo, né? Você que alguém vai lembrar de mim, vai fazer uma ligação, põe a notinha no Facebook, né? Parabéns, Deus te abençoe. Olha, se ninguém manda nada, o que você fica?
O negócio está feio, a pulga fica atrás da orelha, né? O que eu fiz de mal nesse ano que ninguém lembrou de mim? Nós estamos na expectativa de receber algo, irmãos. Eu creio que todo mundo vem nessa igreja hoje para receber uma bênção de Deus, amém? Lembra? É o desejo do ser humano, eu quero receber algo. Mas Jesus, sua palavra maravilhosa, diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A alegria do céu invade o coração quando nós entendemos que isso que Deus ensina é precioso em nossas vidas. Agora, como então vencermos essa barreira, realmente de estar disposto a dar para glorificar o nome de Deus? Vamos ver alguns pontos da Bíblia, como Deus nos ensina a praticarmos isso. Pula comigo agora, por favor, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Vamos ver nessa noite o exemplo de uma viúva. Ela aprendeu isso pela parte de Deus, né? 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Diz assim o Senhor Deus, 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija ao azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Irmão, só de ler esse texto, nós vemos um milagre de Deus aí precioso, algo maravilhoso. Mas temos que escorrer versículo aqui após versículo para entender bem toda a história. Nós vemos aí um homem de Deus chamado Elias, um servo fiel. Praticamente ele se achava sozinho no ministério, essa era a consciência dele. Ele achava que estava sofrendo e perseguido, somente ele e Deus. Então um homem sob debaixo de grande pressão. Agora Deus dá uma ordem para ele: vai a Sidom. Sidom era a terra do pai de Jezabel. Então era inimigo de Israel, inimigo do profeta. Isso foi uma viagem de mais ou menos 200 quilômetros. Irmãos, Deus falou ao homem de Deus que fosse a viúva. Não foi um pensamento dele, né? Ia até uma terra estranha, 200 quilômetros de viagem, e chegar até uma viúva. Lembra, ele fez uma oração. A oração era para que não chovesse. E a Bíblia fala que por 3 anos e meio não choveu. Aqui nós estamos uma falta de chuva, choveu um pouquinho agora, né? Mas o tanto que secou, imagina 3 anos e meio. Então a respiração era terrível, a falta de alimentos era grande, a fome estava matando todo mundo. Agora a Bíblia fala também que Deus disse que ordenou a viúva que sustentasse Elias. Eu não sei se foi um anjo, eu não sei se foi outro profeta, eu não sei como, mas aquela mulher sabia que um dia ia chegar um homem barbado na sua casa e ia pedir o que comer. Pensa nisso, irmãos, não é fácil, a realidade era terrível daquele dia. Irmãos, Deus quer que sustentemos os homens de Deus, pastores e missionários. Amém, irmãos? É a minha parte, é a sua parte. Eu estou pregando nessa noite porque semana que vem vai começar a nossa conferência missionária. Eu estou orando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse ano? Porque a fé do ano passado, Deus já mostrou que Ele é todo poderoso. Amém, irmãos? É a fé nova, é uma fé de confiança em Deus. O que o Senhor quer que nós façamos para a sua glória. Agora o homem de Deus obedece. Olha comigo o versículo 10 aí, de 1 Reis 17. Então ele se levantou e foi a Sarepta. A grande bênção está na obediência. Amém, irmãos? Não importa se entende muito, se sabe tudo, se sabe tudo claro. Agora a importância é obedecer.
Era a vontade de Deus que Elias fosse até aquela viúva. O único lugar que o missionário deve ir para obter sustento é na igreja local. Amém, irmãos? Não tem como ir no empresário do lado aí e perguntar: você pode me ajudar nas prisões? Ele vai me dar um cascudo, né? Vou investir meu dinheiro em um lugar que não vai servir de nada. Mas o crente sabe que o investimento é eterno. Amém, irmãos? Uma oferta dada, uma oração feita, um folheto entregue é investimento eterno. Lembra agora do nosso irmão João de Freitas, lá em Ribeirão Preto, dono de um bar, família destruída, perdendo a esposa falou: quero o divórcio. Aquele homem desesperado amava a sua esposa, 3 filhas, né? O que eu vou fazer agora? Saiu sem rumo, andando nas ruas de Ribeirão, e ele acha um folheto na sarjeta, embarreado: salvo e seguro. Ele pega aquele folheto, vem endereço atrás: Igreja Batista, perto da minha casa. Chegou em casa, reuniu a família: vamos dar uma chance para Deus? Vamos na igreja nesse domingo? E foi. Se converteu o homem e a sua esposa. Amém? A dona Neuza foi nossa missionária nas prisões femininas em Ribeirão Preto. Faleceu faz pouco tempo, né? Está no céu agora. O homem de Deus tem uma filha casada com um pastor. A outra filha foi missionária. A outra está servindo a Deus na igreja local, casada também. Uma família inteira salva. Amém, irmãos? Vendeu o seu bar, serve a Deus fielmente. Deus é maravilhoso. Quem deu aquele folheto não sabemos, mas investimento eterno. Deus cumpre suas promessas. Amém, irmãos? Pense nisso. Jesus Cristo quer nos usar para a sua glória. Então nós vemos: o homem de Deus obedece e vai. Elias pediu algo para aquela mulher. Olha comigo o versículo 11. Olha o que diz. 1 Reis 17, versículo 11. No versículo 10 ele pede, né? Traz-me para mim num vaso um pouco de água que beba. O pedido era muito simples. Para ela tinha água. Ela rapidamente foi buscar aquela água. Deus pede de nós, irmãos, aquilo que é mais fácil: o dízimo. O dízimo é bíblico. 10% do que você ganha, você traz à casa de Deus. Isso é muito simples. Mas a promessa de fé é algo diferente. É algo que nos estimula a dar um passo de fé. A confiança em Deus, que Deus vai fazer algo para a sua honra e glória. Amém, irmãos? Nunca vem oferta antes da promessa dada diante de Deus. A primeira vez que eu fiz uma promessa de fé, e como eu falei para os irmãos, fiquei 5 anos desviado de Deus, e Deus me quebrou, todo jeito. Eu voltei para a igreja, um jovem de 21 anos, só tinha uma muda de roupa para ir em todos os cultos, todos os ministérios da igreja, mas eu queria servir em tudo, mas eu estava envergonhado. E Deus me deu um serviço, ganhando muito pouco, e naquele mês sobrou R$20. Só que naquele mês era promessa de fé na igreja. E o pastor missionário começou a pregar de quarta a domingo. No domingo eu não resisti, irmãos. Eu tinha R$20 que eu queria comprar uma calça ou uma camisa, não sei. Assinei o papelzinho de promessa de fé, entreguei lá. Passou uma semana, o irmão da igreja chegou na minha casa, me visitando com várias sacolas. Bateu lá: quero falar com o irmão. Entrou na minha casa: isso eu quero dar para o irmão, porque Deus tocou no meu coração para te dar. Esse irmão trabalha no Banco do Brasil. E ele me deu várias roupas. Camisa social, calça social. E é da minha altura, deu tudo certo. Irmãos, Deus me vestiu de cima e embaixo. Eu ia para a igreja, cada culto com uma peça de roupa. E aquilo lá me maravilhou, né? R$20, eu ia comprar só uma calça, uma camisa, e Deus vestiu de cima e embaixo. Parece pequeno, mas para quem está precisando, é uma glória de Deus. Amém, irmãos? Usei uma calça que ele me deu até princípio do ministério em prisões. Acredita nisso? Que calça boa! E não estragou, doei para um preso semi-aberto ainda, nem sei se está usando ainda. Deus é bom, amém, irmãos? Deus quer usar, mas quando dá o passo de fé, aí a glória de Deus aparece. Aí nós vemos aí que Elias, no versículo 11, pede para a mulher algo mais complicado. Olha o que ele pede. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. O pão já era difícil. Ela tinha o que fazer, mas era restrito. Era para o seu filho, era para ela. Era uma situação já de morte. Irmãos, olha comigo o versículo 12, olha o que Deus fala. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos.
Entenda uma viúva, lembra, não tinha auxílio naquela época de nada, num problema extremo de fome naquela terra imenso, com o seu filho. E ela segurou aquela ração no último que precisava. E chegou um homem, como eu falei, barbado, né? O homem até forte, e pede para ela, uma viúva, aquilo que era impossível para ela. Mas lembra, era a vontade de Deus. Amém, irmãos? Lembra, ela falou assim, vive o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós não podemos viver com a fé dos outros. Temos que ter nossa própria experiência com Deus. Amém, irmãos? Deus chama cada um para isso. Quando Deus chama, nós obedecemos, grande glória há para o nome de Deus, e nós somos extremamente abençoados. Aquele homem pediu, traz-me agora. Irmãos, algo impossível para ela. Tinha que ser exatamente aquele momento, era algo também de urgência. Irmão, Jesus é o pão da vida. E para chegar até outras vidas, devemos obedecer a Deus agora, trazendo aquilo que parece mais difícil, aquilo que Deus pede a mais do que só o dízimo, a promessa de fé. E aqui a Bíblia fala que Deus mostra o que Ele quer que a gente dá. O homem pediu um bocado de pão. Deus coloca no seu coração o que Ele quer que você faça para a sua honra e glória. Amém, irmãos? É uma oração entre você e Deus. Mas essa oração de coração, Deus vai mostrar. E é um passo de fé realmente. E quando é obedecido, grandes maravilhas acontecem. Olha comigo, a viúva mostra a situação que estava vivendo. Ela realmente mostrou a sua realidade, não havia mais nada, o sofrimento era grande. O que fazer? Mas havia no coração dela uma coisa, uma desobediência. Olha comigo o versículo 9, que a Bíblia fala que Deus ordenou que a viúva sustentasse o homem de Deus. Eis que ordenei uma viúva que te sustente. Irmão, sempre é o problema do passo de fé. É uma ordem de Deus que sustentemos os obreiros de Deus. 1 Timóteo 5,18 fala, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Mesmo que tenhamos pouco ou quase nada, devemos obedecer a essa ordem de Deus. Amém, irmãos? Quem obedece é grandemente abençoado. Nós vemos aí Deus usando a pessoa para glorificar o nome dele. Elias vem com a palavra de Deus. Olha comigo o versículo 13. O que Deus quer falar no nosso coração nessa noite? Olha o que ele fala no versículo 13. E Elias lhe disse, fala alguém. Não temas. Amém, irmãos? Nessa noite, não temas. Não temas ir para o campo. Não temas dar uma oferta pela fé. Não temas falar com o seu amigo, seu parente, um amigo de escola, não sei. Não temas, porque Deus é conosco. Amém, irmãos? É conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia fala em Hebreus 13:5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem desampararei. Amém, irmãos? Aquele que não pode mentir, aquele que prometeu a vida eterna, aquele que prometeu cuidar de nós até o fim do mundo. Agora, a ordem de fé, olha comigo o versículo 13, de 1 Reis 17, é a parte B. Faze um bolo pequeno primeiro para mim e traz-me, depois para ti e para teu filho. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 a Bíblia fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O passo de fé agrada ao Senhor Deus. Amém, irmãos? Nós estamos entrando para um período difícil do Brasil. Vai ter aumento de muitas coisas, mas temos que confiar em Jesus para fazer a obra missionária. Amém, irmãos? Porque haverá pessoas desesperadas esse ano que vem aí. Desesperadas. E precisamos estar prontos para abraçar essa causa preciosa. Lembra, os irmãos têm feito, mas Deus quer que cada vez nesse ano façamos também um passo de fé que glorifique o nome de Deus. Agora, olha a promessa de Deus. Olha comigo o versículo 14 aí, de 1 Reis 17. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sempre há uma promessa de Deus. Amém, irmãos? Deus nunca manda dar um passo sem prometer algo, porque Ele é fiel. Mas a mulher precisava fazer o quê? Virar as costas do profeta, ir lá na cozinha, pegar o último azeite, a última farinha, mexer tudo e fazer o último bolo. Era a última comida.
mas havia uma promessa, Deus não ia realmente afastar dela. Ela deu um passo de fé, ela fez uma fé realmente em ação, no versículo 15 mostra isso. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Agora a Bíblia fala, olha que diz aí o versículo 15, né? E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa, quanto tempo? Muitos dias. Irmãos, comeu ela, comeu ele, e a Bíblia fala, e a sua casa. A sua casa não era só o seu filho, a sua casa também era família. Pensa nisso, um lugar onde todo mundo está morrendo de fome, e aquela mulher, lá na casa dela, não tem mais fome. Alguma coisa diferente, o pessoal não está emagrecendo, não está morrendo. Há um cântico toda noite. Você acha que ele não cantava a Deus? Imagina, tirar o azeite, tirar a farinha, e quando olhar está tudo reposto. Dá para cantar um hino, amém, irmãos? Dá para cantar um hino de glória a Deus. Essa mulher havia alegria em sua casa. E quando a alegria está no coração, isso chama atenção. Amém, irmãos? Lembra, a luz de Cristo, o bom perfume de Cristo é visto quando o crente age pela fé. E isso atrai pessoas. Com certeza bater alguém, o que está acontecendo na sua casa? Chegou esse homem de Deus aqui e falou isso, e está acontecendo. É mesmo? Você pode me dar um pouquinho? Amém. Posso dar porque não irá faltar. Amém, irmãos? E isso aconteceu naquele dia, grande bênção. Ela achava que ia pegar tudo o que tinha e acabar, ia sofrer. Mas Deus fez grande bênção naquela vida, porque Deus é fiel. A Bíblia fala que Deus vai derramar ricas bênçãos, todo aquele que age pela fé. Amém, irmãos? Eu posso segurar, vou ver como eu seguro, mas eu posso ser bem-aventurado. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém, irmãos? Aí verá a glória de Deus. Então nós vemos essa mulher grandemente abençoada. Olha comigo o versículo 16, terminando agora. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de quem, irmãos? Do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Deus usa homens, mas quem fala é Ele. Amém, irmãos? Pode vir um pregador, pode vir outro pregador, mas quem fala é o Senhor Deus. Ele é digno de toda confiança. Amém, irmãos? Se você olhar para a minha vida, olhar para a vida de qualquer pessoa, sempre vai achar alguma coisa que não vai gostar. Mas em Jesus não tem como achar nada ruim. Amém, irmãos? Jesus abandonou você? Já decepcionou você alguma vez? Lembra, Ele vai ser fiel nesse ano também. Amém, irmãos? Todos os dias eu oro para a minha promessa de fé, quando Deus nos dá o valor. Todo dia minha família oramos para a promessa de fé, para que Deus nos supra. E Deus tem feito isso fielmente. E se eu falar o valor, não vou falar aqui, porque não quero ser desrespeitoso com ninguém. Deus tem sido miraculoso, pelo poder dEle. Mas, e você? O que nós olhamos para a obra de Deus? Se olhar para o reino dos céus, vai ter um olhar perfeito de Deus. Amém, irmãos? O profeta foi abençoado, a viúva foi abençoada, houve glória do nome de Deus, e Jesus usou sua mulher lá no Novo Testamento. Amém? Havia muitas viúvas, mas só uma foi socorrida pelo poder de Deus. Isso deu glória e ficou na Bíblia para todo sempre. Amém, irmãos? A sua fé, o seu testemunho será marcado no céu para todo sempre. Lembra, não envolve só finanças aqui, ou oração, envolve o céu. Amém, irmãos? Se você fizermos isso, Deus será glorificado. Todos nós seremos abençoados. Realmente haverá almas salvas, porque esse cumprimento Deus faz. Quando alguém se levanta e faz, a obra é feita para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor, por favor. Pastor. Amém, meus irmãos. Eu falo que Deus sempre nos traz aqui porque quer mostrar-nos algo. E eu creio que de alguma forma você pode ver uma coisa, que Deus, o Deus que pede de nós, não tira de nós, Ele nos dá. Amém? Essa é a bênção. Irmãos, eu estava pensando, o mundo que nós estamos vivendo, e vemos tantas coisas ruins, e a profecia para tantas outras ruins. Mas nós podemos simplesmente ser jornalistas e dizer o que está acontecendo aqui, está acontecendo lá. Mas Deus não quer-nos como jornalistas, Deus quer-nos como agentes que levam a esperança por meio do Evangelho. Nós podemos fazer alguma coisa, ou podemos ficar
como a viúva, apenas com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, esperando a morte. Sua vida pode ser isso, simplesmente esperando a morte. Mas Deus quer mais para você do que esperar a morte. Deus quer te dar uma vida abundante. Mas uma vida abundante Ele dá para aqueles que entendem o propósito que Ele tem nesta abundância, que é abençoar a obra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar. Como disse o pastor Aguinaldo, nós devemos orar para ouvir Deus. Não é ouvir o pastor Aguinaldo, não é a experiência do João, do Francisco, do Marcos, da Maria, mas é a voz de Deus. Deus havia ordenado aquela mulher para que ela sustentasse o homem de Deus. O que Deus tem ordenado a você a fazer? Eu creio, irmãos, que Deus quer fazer alguma coisa através de nós. E nós temos ouvido tantos missionários chegar aqui esse mês e falarem de suas necessidades, de sua realidade. Mesmo o pastor Aguinaldo estava compartilhando hoje de manhã que uma pessoa que ajudava nas viagens aos presídios não vai poder ajudar mais. Nós ouvimos o pastor Alexandre falando sobre uma necessidade que há para que o ministério possa continuar lá em Florianópolis. Mas Deus tem ordenado pessoas. Talvez você pode dizer assim, Deus tem ordenado pessoas de uma forma tão estranha, viúvas. Podia ter ordenado a empresários, mas ordenou a viúvas, porque Deus quer glorificar o nome dEle. Deus não quer exaltar o nome de ricos, de milionários. Deus quer exaltar o seu nome na vida daqueles que só têm a única coisa a fazer é obedecer, porque nada tem a oferecer a não ser a sua obediência. Se Deus tocou no seu coração e você está disposto a obedecer, e eu nem sei qual é a voz de Deus, qual é a ordenança de Deus, mas nessa noite você quer orar dizendo, Deus, eu estou disposto a obedecer, fala para mim, e eu quero te servir, eu quero te seguir. Levante a sua mão e nós vamos orar. Deus tocou no seu coração, eu quero te servir, eu quero te seguir naquilo que o Senhor colocar no meu coração. Pastor, ore por mim. Amém, amém. Graças a Deus. Pastor, ore por mim. Eu quero simplesmente me colocar diante de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça, eu quero fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas talvez você está aqui, meu amigo, minha amiga, e você nem tem condição de seguir o Senhor e servir o Senhor, porque antes de fazer isso você precisa se entregar ao Senhor. Porque quem realiza a obra não é você, é Deus através de você. E para que Deus realize através de você, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E Deus poderá então realizar uma grande obra em você e através de você. Nós ouvimos o testemunho de pessoas que estavam na prisão, marginalizados, condenados, e não poderiam de nenhuma forma servir, nem a Deus, nem a sociedade, mas depois que entregaram suas vidas ao Senhor, puderam servir a Deus e estão servindo também a sociedade. E Deus tocou no seu coração e você gostaria de, nessa noite, entregar sua vida ao Senhor. Levante a sua mão, você que ainda não aceitou Jesus, gostaria de fazê-lo hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu entendo que minha vida não tem sentido, mas eu quero que ela tenha. Eu entendo que o único sentido que pode haver para a minha vida é Jesus Cristo, e eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar. O pastor Aguinaldo vai chegar aqui e vai estar orando por aqueles que levantaram as suas mãos, para que Deus esteja abençoando e que essas pessoas possam ter fé, pastor, para realmente obedecer o que Deus vai estar falando aos seus corações. Oremos. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom para conosco, a Tua palavra é fiel
E o Senhor ama cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Por favor, ó Pai, pelo Teu poder, Senhor, dá graça e força a cada um, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, colocado nos corações a fazer para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que se importa conosco, ó Pai. O Senhor Deus que consola, conforta, e o Senhor Deus é o que faz os milagres, ó Pai. Por favor, abençoa cada vida, cada família aqui, ó Pai, cada irmão, cada irmã, que o Teu poder seja derramado sobre eles, ó Pai. E que eles possam experimentar mais uma vez esse ano as Tuas ricas bênçãos e as maravilhas do Senhor, ó Pai. E tudo isso, ó Pai, para a Tua honra e glória, ó Pai, em favor de cada alma perdida, ó Deus. E que esse ministério dessa igreja cresça cada vez mais, ó Pai, para a expansão do Teu reino, Senhor. E abençoa cada vida aqui pelo Teu poder. E muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito e há de fazer ainda por nós, ó Pai. É isso que eu peço, agradecido no nome precioso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus. Obrigado, pastor. Se você quer mais informações do irmão Aquino, pastor Aguinaldo, eles vão estar lá à frente e eles poderão compartilhar com você alguma curiosidade que você tem ou alguma necessidade que eles têm. Se de alguma forma você quer abençoar esses irmãos, certamente você pode fazê-lo, né? Procure aí o Leonardo, levanta a mão, Leonardo. Fala, olha, eu quero abençoar esses irmãos. E você pode confiar a Ele, e o que você confiar a Ele chegará às mãos dos nossos irmãos. Nós temos, irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Ficar de pé e vamos nos despedir com essa oração. E depois da oração, sabe o que você faz? Se alegre, abraçando, cumprimentando o seu irmão, porque ser cristão é uma bênção, amém? Porque melhor é dar? Amém.